Olá, bem-vindos de volta. Meu nome é Luiz Salles, eu sou responsável por marketing e parcerias tecnológicas da Valara. E hoje nós voltamos aqui com a nossa conversa com o Hugo, da OBJ, que foi a empresa que acabou de ser adquirida pela Valara. Então, nessa próxima metade aqui da nossa conversa, vamos falar um pouco mais sobre o que foi esse movimento, vamos falar sobre casos de sucesso, vamos falar sobre planos futuros. Então, fique com a gente que vai ser bem bacana. Hugo, obrigado novamente. Obrigado. Agora eu vou fazer o papel do absolutamente não técnico aqui, né? O leigo. Qual a diferença na prática, qual a diferença que faz você ter uma solução SaaS ou on-premise no cenário do que nos aguarda aí da reforma tributária? Por que eu, que sou cliente final, que tenho um negócio, eu sou dono de uma empresa, na hora de optar, ok, como o Salles colocou, a reforma tributária ela vai exigir aí, né, uma solução tecnológica para que eu possa atender todos os meandros do que está sendo exigido. Mas por que quando eu vou avaliar que solução, se eu pensar numa solução em nuvem, numa solução SaaS, ela é mais efetiva do que uma on-premise? Eu acho que o primeiro ponto é a interoperabilidade entre sistemas. Acho que isso talvez é o principal. Porque assim, você vai ter... Agora, tudo vai se dar a partir de documento fiscal. Então, toda apuração se dá a partir disso. Então, documento que recebe, documento que emite. Isso vira antes a gente tinha os documentos que geravam NFE, CTE, gera crédito só. Agora, todos os documentos gerarão crédito. E ter essa interoperabilidade entre sistemas, como é que você faz um cenário on-premise? E fica-se... por exemplo, vamos pegar um exemplo bom, Sim. Pensando no cenário Valara. Por que a empresa precisa ter dentro de casa, construir dentro de casa uma solução ou as regras tributárias? Por que ela não pode ter uma solução de motor de cálculo capaz de entender quais são as regras tributárias, sejam elas de documentos recebidos, seja ela de documentos recebidos, documentos emitidos, seja ela de documentos recebidos, num cenário on-premise que você precisa dar manutenção ali localmente, no ambiente do cliente. Equipe própria, sujeita a problemas do ambiente, sujeitos a alto poder de processamento. No ambiente SaaS, por exemplo, eu dei o exemplo há alguns minutos atrás, para conseguir processar 1000 documentos por segundo, eu preciso de 120 máquinas. Como é que eu escalo isso de maneira vertical? O custo Na verdade, o problema não é custo. O problema não é custo. O problema é manutenibilidade disso. Como é que eu escalo? Como é que eu tenho 120 máquinas? E assim, eu compro 120, eu compro um super servidor, 120 máquinas. Ok, beleza. Mas esse serviço vai estar 5% do tempo usado, 95% ocioso. No meu cenário, numa solução SaaS, que tem que ser nativa SaaS, não pode ser uma solução que está rodando no SaaS, que é diferente, tá? Uma coisa é uma solução SaaS, outra coisa é uma solução que está rodando no ambiente que não é na casa do cliente. Como é que eu faço isso? A nossa solução, por exemplo, ele sobe 120 máquinas, processa o que precisa processar, depois ele automaticamente derruba essas máquinas e eu tenho o custo reduzido. Isso faz com que eu fique mais competitivo no mercado. Isso faz com que eu tenha um poder muito maior de conseguir resolver os problemas. Então, interoperabilidade entre sistemas, sendo talvez, como já falei demais, seja talvez o ponto principal para um cenário de reforma tributária. E, para dizer só mais um elemento, as mudanças que surgirão. Imagina as mudanças que surgirão. Tem que ter agilidade, e uma solução que não consegue dar essa agilidade será um problema. Sim. E também trazendo um pouco mais de informação sobre a diferença do on-premise com a solução em nuvem, né? Imagina que na sua empresa tudo roda dentro dos computadores que você tem na sua empresa. Isso é o on-premise. Você tem isso dentro das suas premissas, dentro da sua localidade.
Você precisa de um cara do TI para mandar manutenção. Você precisa de um cara especializado em segurança cibernética para ele evitar que um hacker entre na sua empresa e roube seus dados. Você precisa evitar que encha de água o seu prédio, porque senão sua máquina para de funcionar. Então, as soluções on-premise, ela exige babysitting, né? Ela exige alguém o tempo todo prestando atenção naquilo, e sempre que você precisar crescer o seu volume, você precisa contratar mais equipamento. Você precisa ir lá na loja, comprar mais computador, botar mais, instalar mais coisa, mais licença, não sei o quê. Para um volume de negócios que a gente está falando aqui, isso é inviável, isso é impraticável. E a reforma tributária, ela vem, como o Hugo usou ali, que nem a onda de Nazaré. Né? Vai ser ondas de 30, 40 metros quebrando na cabeça de quem está ali parado. Né? Ou você surfa essa onda, ou você vai tomar caixote. E aí, eu acho que, fazendo analogia a essa onda, para as empresas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, quem surfa em Nazaré não é quem... Deixa eu ver como é que eu posso dizer isso. Quem está em Nazaré, quem surfa em Nazaré, não é qualquer surfista. Uhum. Então, por mais... eu não sou do surf, Guilherme. Eu surfo ali, aqui ali no Nordeste, uma praia ali, talvez em Santos e tal. Mas é um bicho diferente, né, surfar em Nazaré. Uhum. Então, acho que aí tem, assim, um ponto importante. Quem escolher para surfar em Nazaré? Porque, assim, a onda será de Nazaré. A dúvida é que tipo de pessoa você quer que surfe essa onda. Significando dizer que não é qualquer pessoa que vai conseguir, ou empresa vai conseguir ajudar você a pegar esses tubos. A subir na prancha. A subir na prancha. A pegar esses tubos. E aí trazendo, não sei a sequência do roteiro aqui, mas trazendo isso para esse novo momento de Avalara com o BJ. Teve, obviamente, uma mudança cultural, porque você sempre está entrando uma empresa de fora do país e encontrando uma cultura que já está estabelecida aqui. É a cultura laranja encontrando a cultura roxa. Hoje a gente está aqui representando todas elas, né? Eu todo de laranja, né? O Guilherme de roxo representando o momento OBJ, e você está na metade. Laranja roxa. Você está no momento de transformação. Você está um pouco roxo, um pouco laranja. Perfeito. Né? Os microfones já estão todos laranjas, em homenagem à Avalara. Então, como é que você encara esse novo momento? E você que é o líder da empresa, como é que você está vendo os seus funcionários, né? As pessoas que trabalham contigo, que vieram, embarcaram nessa missão junto contigo, né? Porque nesse momento é muito fácil as pessoas pularem fora do barco, né? Poxa, eu tenho medo do desconhecido, como é que eu vou entrar numa nova empresa? Que será que vai ser de mim? Não sei o quê. E a Avalara comprou a empresa porteira fechada, né? Mais de 70 funcionários que tinham na OBJ, e todos eles abraçaram a causa, todos eles acreditaram em você, nos seus sócios, porque aí esse novo momento seria super importante para eles. Me conta um pouco mais sobre esse novo momento. Já faz alguns meses que a gente está junto. Como é que o pessoal está levando? O pessoal tem visto com muitos bons olhos. Como eu falei, a cultura Avalara é muito parecida com a cultura OBJ. Claro, que numa proporção global. Estamos falando de muitos milhares de funcionários a mais. Isso é fundamental, essa cultura, esse respeito, assim, que a Avalara teve com esse processo. Isso tem sido muito importante, porque não é incomum as empresas virem e mudarem tudo, tá tudo errado. E a gente vê esse respeito que a Avalara tem com as pessoas, com já essa... É natural as pessoas perguntarem o que será de mim, e ver que tem muito que, na verdade, é um complemento. Me perguntaram há umas 3 semanas atrás, e essa pergunta ela foi legal, e depois, para mim refletir, a pessoa perguntou assim: o que você, depois de tudo isso, ela nunca teve a oportunidade de me perguntar, e aí, depois de tudo isso, qual o seu sentimento? E aí, eu gosto de analogias, metáforas. A minha metáfora foi assim: sabe um filho de 17 anos que quer... que o pai criou, que a OBJ tem 17, tinha 17, criou numa cidade pequena, e que o filho precisa ganhar o mundo. E o pai tentou dar educação, tentou dar caráter
para esse filho ganhar o mundo. E esse filho ganhou o mundo. E eu não posso querer que o meu filho, por mais que eu o ame, que eu quero perto de mim, o meu quintal é muito pequeno pro que esse filho pode alcançar. E pensando na perspectiva da OBJ, é mais ou menos parecido. A gente queria ser uma empresa que pudesse dar oportunidades globais. E a gente preparou os profissionais, a gente preparou toda a empresa para esse momento. Então, esse momento, ele tem um sentimento de... o meu filho... No meu caso, eu vou com meu filho, né? Eu vou junto. Mas o filho vai construir algo maior. E esse algo maior, eu não posso ficar preocupado porque eu já dei todas as condições para que ele ganhasse o mundo. Então, essa cultura... Agora é só ter orgulho, né? É ter orgulho. Agora é largar para o mundo e ter orgulho do que ele se tornou, né? Exatamente. É uma analogia perfeita. Exatamente. Uma analogia perfeita. Eu acho. Já que a gente está falando aqui, né, desse momento de união de empresas, eu queria ouvir de você, Hugo, como é que você acha que as duas empresas, no que tange a produtos, a soluções, elas se complementam, né? O que a Avalara agrega para quem hoje é cliente da OBJ, né? E o que a OBJ agrega aí para quem é cliente Avalara e como é que você enxerga esse portfólio completo? É um complemento, assim, a OBJ e a Avalara é um complemento muito relevante. A Avalara, ela tem as suas soluções lá, que começa lá na cadeia, desde o início da cadeia, e até o final da cadeia. E nós estávamos no meio da cadeia. Então, se você... nós formos pensar, nós juntos estamos agora em toda parte da cadeia, ofertando soluções lá como a Avatax de cálculo de questão de produto, a emissão do documento, porque no final tudo vira um documento fiscal eletrônico. Então, isso é um produto complementar. E com as obrigações acessórias. Sempre foi questões que perguntavam para nós assim, vocês só fazem esse meio aqui e agora a gente tem um portfólio que consegue abraçar os clientes OBJ, os clientes Avalara, os clientes como um todo e o mercado de uma maneira ampliada, desde o início da cadeia até o final da cadeia. E aí, para os clientes OBJ, hoje a gente pode ofertar para os clientes OBJ soluções, por exemplo, como motor de cálculo, que é uma solução que embarca o nosso software para evitar que as empresas tenham que ficar com times e mais times para atender regras tributárias. Então, isso faz com que a gente, para os clientes OBJ, tenha uma expansão dos produtos do início da cadeia, do meio da cadeia, e para os clientes Avalara a possibilidade de levar soluções tanto de emissão quanto de recebimento para toda a cadeia de clientes Avalara. E a gente tem sempre teve um foco muito importante em vender para o cliente final e vender para os parceiros. Então, isso continua com esse aspecto que a gente tem. Então, a gente pode, dentro dos clientes OBJ, vender motor de cálculo, vender obrigações acessórias. Dentro dos clientes Avalara, que só tem obrigação acessória, que só tem motor de cálculo, os serviços de emissão de documento, levando esse portfólio expandido e totalmente integrado. Sim. E para quem está assistindo a gente que não conhece muito bem o portfólio da Avalara, a Avalara ela oferece 100% da jornada fiscal, a gente chama de ciclo de conformidade fiscal. Então, desde a captura do documento, cálculo dos impostos, emissão depois do cálculo, com as soluções OBJ, entrega das obrigações e a gestão dessas entregas, auditoria desses dados, a Avalara oferece tudo 100% em nuvem, 100% SaaS. Então, com a complementariedade que as soluções da OBJ está trazendo, a gente passa a atender ainda mais segmentos, porque, como a gente conversou aqui agora há pouco, existem muitos documentos fiscais, né? E a OBJ sempre teve essa visão de estar abraçando as novidades, os novos documentos, que agora vão entrar, inclusive, na área de saneamento, na área de facilities, né? De utility, desculpa. A gente começa a atender um segmento muito maior e ter um portfólio de clientes muito maior. Então, essa sinergia, ela é super importante, a gente está super feliz com isso.
Eu vou quebrar um pouco aqui o protocolo. Eu vou fazer uma pergunta para o Luiz Salles, que, como ele colocou, ele também faz a parte de Business Development, né, para a Valara, ou seja, é ele que faz a interface aí com as plataformas tecnológicas. Salles, você que vive falando, né, com representantes dessas empresas, desses grandes RPs e mesmo dos medianos, como é que esse negócio foi percebido? Qual o feedback que você tem recebido dessas empresas? A gente tem contato não só no Brasil, mas no mundo todo. A Valara, ela surgiu através de parceiros tecnológicos, né? Então, desde o primeiro cliente que a Valara atendeu, sempre foi através de um provedor de plataformas digitais. E aí a gente fala, plataforma digital pode ser qualquer coisa. Pode ser um ERP, um CRM, um PDV, o POS. Pode ser um e-commerce, um marketplace. Pode ser uma empresa de billing, pode ser uma empresa de compras. Qualquer plataforma digital que precise de qualquer integração com uma jornada de conformidade fiscal que eu citei, todos eles são clientes da Valara. E quando a gente tem integrações com esses parceiros, eles se beneficiam de oferecer uma solução ainda mais robusta. Então, a Valara já era muito conhecida por fazer essas parcerias. E as nossas soluções de captura e mensageria sempre foram deficitárias pelo fato da gente não ter tanto cobertura, né? Desses 8 documentos fiscais que o Hugo citou, a gente fazia bem 3. Né? Então, essas grandes plataformas que atendem grandes clientes, e grandes deles, o Hugo já citou aqui, não conseguiam fazer parcerias com a Valara nesse segmento específico de mensageria, justamente porque a gente ainda não tinha essa maturidade. Agora, com esse anúncio, todos eles perceberam que a gente mudou de patamar. Né? E aí mudou de patamar não só em ter complementariedade de produtos aqui no Brasil, como a internacionalização. Como é que a gente vai para o momento futuro, onde a Valara deixa de ser só uma empresa que atende as exigências do Brasil, né? Como passa também a buscar atender as da América Latina e também a se integrar aos padrões globais de captura e entrega de obrigações ao vivo, né? Que eles chamam que é o ELR, que é o Electronic Invoice Live Reporting. Então, esse é um modelo de negócio que a Valara já atende no mundo e que não conseguia atender no Brasil. A partir dessa aquisição, a gente passa a atender também, né? E aí tem os planos de expansão para todo o resto da América Latina. Então, o momento é super promissor, junto com a reforma, é o momento perfeito para a gente surfar essa onda de Nazaré. Então, a gente está com o parceiro certo. Sensacional. Enfim, pegando o gancho aí do Salles, para fechar aqui o nosso roteiro, queria, Hugo, a sua visão de futuro. Ou seja, tem uma parte relevante aí desse anúncio, dessa aquisição, que é exatamente a possibilidade de expandir a partir dos produtos aí que a BJ está trazendo para a Valara, a atuação da própria Valara internacionalmente. Ou seja, e aí o foco inicial é a América Latina. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você vai ser uma das pessoas, dos executivos que vai liderar esse projeto. Qual a sua visão de futuro para a Valara Latam? Dos itens da aquisição foi expandir para a América Latina, começando pelo Brasil, com a aquisição da OBJ. Então, acho que isso foi um fator importante da aquisição. E esse processo, eu sou uma das pessoas responsáveis para esse processo de expansão. A gente já tem no roadmap para 2025 alguns países, foi até público, né? Foi anunciado ali os países. Então, sim, um das minhas tarefas, os meus desafios é fazer com que o produto, o ELR, que é a solução global da Valara, se conecte com esses países que estão na América Latina. E tenho certeza que é só o começo, na verdade, né? É só um começo. Nos próximos anos aí tem muitos países. E como o James Fleischmann comentou, a ideia é que realmente a Valara esteja em cada transação no mundo, e era um desafio atender a América Latina, e eu estou muito empolgado. Para mim é como se fosse lá no início, quando como eu vi o primeiro documento fiscal eletrônico sendo emitido no Brasil, eu vi com os meus olhos, poder também se beneficiar e aproveitar esse momento da Valara na América Latina para
implementar os países também tem sido um desafio e muito legal. E essa é a ideia, levar inicialmente para 6 países da América Latina, além do Brasil. E aí tem todo um processo de expansão sendo pensado, já integrado com a solução do IELAR, que é a solução global, que realmente eu estou bastante impressionado. Olha que eu falo bastante de volumes de coisas, de tecnologia, mas eu bastante impressionado com o que está sendo construído, o que foi construído do IELAR. E nosso time de engenharia está também... Brilha os olhos. Brilha os olhos, porque são muitas coisas bem interessantes. E acho que mais do que a tecnologia, viu, Guilherme e Salles? Acho que a visão da onde a gente quer chegar. E a visão do que quer chegar, atrelado a tecnologias, a uma expansão global, isso gera um elemento assim, que faz com que a gente cada vez mais se engaje e cumpra e vá atrás dos objetivos que a Valara globalmente tem. Sim, e é interessante como é que isso se encaixa, aí fechando aqui o nosso episódio, na visão da Valara em estar presente em todas as transações do mundo, né? A Valara, ela faz negócio no mundo todo e está ampliando as soluções para o mundo todo. Mas nós fazemos parcerias com grandes plataformas no mundo todo, como Oracle, SAP, NetSuite, Microsoft, Shopify. Então a gente tem parcerias com essas grandes plataformas e essas plataformas têm clientes globais. Então, como é que a gente atende hoje um cliente que fabrica o produto dele na Suécia? Ele está aqui no Brasil com uma fábrica, mas ele tem uma filial no Peru e ele tem também uma outra filial em Portugal. E esse cara quer ter uma única solução fiscal, transacionando documentos, emitindo documentos com um único provedor. E a Valara está super bem posicionada com isso. Essa vinda da OBJ para dentro da Valara e se integrando, o projeto futuro disso, se integrar com o nosso IELAR, torna a Valara cada vez mais perto do objetivo de estar presente em todas as transações do mundo, que é o objetivo do nosso manifesto, né? O Shoot to the Moon. A gente está mirando a lua e a gente vai chegar lá. Legal. Sensacional. Hugo, última pergunta. Já começou as aulas de espanhol? E de inglês também. De inglês também. Eu preciso dar 2 aulas de inglês e espanhol. Na verdade, o Guilherme, para te falar, eu estou fazendo inglês agora. Mas assim, é um desafio. E além disso, tem os desafios pessoais, né? Assim, isso tá além do desafio a Valara. E aí é aquela coisa a necessidade que faz o sapo pular, né? Então, nesse sentido, eu sei das necessidades. E para mim, eu sempre fui um cara, Guilherme, sempre fui competitivo. Então, lança-me o desafio que eu vou buscar resolver ou atender aquele desafio. Então, é um desafio a mais. É um desafio a mais e eu tô muito empolgado e também aprender inglês, aprender o espanhol para ajudar a Valara no missão dela, que é ter uma transação em todo lugar do mundo. Muito bom. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do AvaCast, o podcast da Valara. Espero que você, parceiro Avalara, cliente, tanto a Valara quanto o BJ, os nossos Avalarians, funcionários, tanto os atuais quanto esses que estão chegando agora com essa aquisição, todos tenham gostado muito dessa conversa. Nós temos vários outros episódios aqui no nosso canal, então busquem ali no AvaCast, tenho certeza que vocês vão aprender muito. Hugo, muito obrigado. Guilherme, pela entrevista. E até a próxima.